A Bíblia que conhecemos hoje não está organizada em ordem cronológica, mas sim em blocos temáticos: lei, história, poesia, profetas, evangelhos, cartas e apocalipse. Isso pode causar certa confusão para quem deseja compreender a linha do tempo dos acontecimentos e da escrita. Por isso, neste vídeo vamos percorrer a Bíblia pela provável ordem em que seus livros foram escritos. Essa jornada nos permitirá enxergar não apenas a revelação progressiva de Deus na história, mas também a riqueza literária e cultural que moldou o mundo antigo. E aqui surge uma pergunta inicial: por que a Bíblia foi escrita em épocas e estilos tão diferentes, mas continua apresentando uma mensagem unificada? A resposta pode ser encontrada justamente nesta caminhada cronológica que vamos seguir agora. Seja muito bem-vindo. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Muitos estudiosos concordam que o livro de Jó pode ter sido o primeiro escrito da Bíblia. Datado possivelmente entre 2000 e 1800 a.C., o texto não faz menção à lei de Moisés, nem ao culto em Israel, o que sugere um contexto patriarcal semelhante ao tempo de Abraão. Historicamente, Jó vive em um cenário árabe oriental, possivelmente na terra de Uz, ao sul da Mesopotâmia. Ali encontramos reflexos de uma sociedade antiga que já lidava com os grandes dilemas da vida: sofrimento, justiça e fé. Teologicamente, Jó introduz uma questão que ecoará em toda a Escritura: por que os justos sofrem? Sua história mostra que a fé não depende das circunstâncias, mas da confiança em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Esse livro é um lembrete poderoso de que o relacionamento com Deus antecede a religião organizada, os templos e até mesmo a lei. O próximo grande bloco da Bíblia é atribuído a Moisés, escrito entre os séculos 15 e 13 a.C. Esses livros fundam a identidade de Israel e marcam o início da revelação escrita de Deus ao seu povo. Gênesis é um livro de origens. Relata a criação, o pecado, o dilúvio e os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Aqui nasce a promessa de uma descendência que abençoaria todas as nações. Êxodo mostra a libertação do Egito e a aliança do Sinai, onde Israel recebe a lei. A mensagem é clara: Deus resgata para estabelecer um relacionamento com seu povo. Levítico é um manual de santidade, com leis sobre sacrifícios, pureza e sacerdócio. O tema central é: sede santos porque eu sou santo. Números relata a peregrinação no deserto, como orações, disciplina e fidelidade divina. Deuteronômio é um discurso final de Moisés, relembrando a lei e preparando o povo para entrar na terra prometida. Historicamente, esses livros mostram Israel deixando de ser uma família para se tornar uma nação. Teologicamente, revelam a santidade e a fidelidade de Deus, que guia seu povo com mão forte e braço estendido. Depois do Pentateuco surgem os relatos históricos da conquista e dos primeiros séculos em Canaã. Josué narra a entrada do povo na Terra Prometida, a conquista e a divisão da herança. O tema central: Deus cumpre suas promessas. Juízes é um tempo de instabilidade, onde cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Um ciclo de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Ruth é um livro curto, mas profundamente teológico. Mostra a providência de Deus em meio à vida comum, revelando a linhagem que levaria a Davi e futuramente ao Messias. 1º e 2º Samuel relatam a transição de Israel de uma confederação de tribos para uma monarquia. Samuel, Saul e Davi são os protagonistas. O pacto davídico estabelece que o trono de Davi seria eterno, apontando para Cristo. A monarquia floresce com Davi e Salomão, mas logo se divide em dois reinos, Israel no norte e Judá no sul. Enquanto Reis foca na política e nas alianças, Crônicas enfatiza a perspectiva sacerdotal e o templo. Salmos é uma coletânea de orações, hinos e cânticos que atravessam os séculos, escritos principalmente por Davi, mas também por outros autores. O livro mostra a profundidade da adoração e da vida com Deus. Provérbios, Eclesiastes e Cantares são livros de sabedoria atribuídos a Salomão. Provérbios é prático, ensina sobre o temor do Senhor como princípio da sabedoria.
Eclesiastes reflete sobre o vazio da vida sem Deus. Cantares exalta o amor humano como reflexo do amor divino. A partir do século 8 a.C., os profetas começam a escrever. Eles são a consciência espiritual de Israel, chamando o povo de volta à aliança. Oséias fala do amor fiel de Deus. Amós denuncia injustiças sociais. Isaías traz visões messiânicas poderosas. Jeremias é o profeta chorão, lamentando a queda de Jerusalém. Ezequiel anuncia juízo e restauração no exílio. Esses escritos mostram que a história de Israel não era apenas política, mas espiritual. Cada evento era lido como resultado da relação do povo com Deus. O cativeiro babilônico, no século 6 a.C., foi um ponto de virada. Daniel mostra a fidelidade de Deus mesmo entre impérios. Esdras e Neemias narram o retorno e reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Ageu e Zacarias animam o povo a restaurar o culto. Malaquias, último profeta do Antigo Testamento, anuncia a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. O exílio ensina que a verdadeira pátria do povo de Deus não é geográfica, mas espiritual. Entre Malaquias e Mateus, há cerca de 400 anos de silêncio profético. Porém, a história não parou. O Império Persa caiu diante de Alexandre, o Grande. Depois vieram os Seleucidas, os Macabeus e finalmente Roma. Foi nesse contexto que surgiram os fariseus, saduceus, escribas e sinagogas. Esse período preparou o cenário para a vinda de Cristo. Marcos foi escrito na década de 60 d.C. É direto e mostra Jesus como servo sofredor. Mateus é voltado para judeus e apresenta Jesus como o Messias prometido. Lucas é detalhado, escrito para gregos, mostra Jesus como o Salvador universal. João é mais teológico, destaca Jesus como o Verbo eterno feito carne. Teologicamente, os evangelhos são o centro da revelação, Deus conosco. O livro de Atos dos Apóstolos continua a narração de Lucas, mostrando o avanço do Evangelho de Jerusalém até Roma e o início da igreja capacitada pelo Espírito Santo. Aqui vemos como a promessa feita a Abraão de abençoar todas as nações começam a se cumprir. Escrita entre os anos 50 e 90 d.C., elas explicam e aplicam a obra de Cristo. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. As cartas gerais, Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Essas cartas são fundamentais para compreender a fé cristã, pois mostram como o Evangelho transforma comunidades inteiras. Escrito no final do século I, durante o exílio de João em Patmos, o Apocalipse encerra a Bíblia com imagens de julgamento, vitória e restauração. Não é apenas um livro sobre o fim do mundo, mas sobre a esperança final da igreja, novos céus e nova terra, onde Deus habitará com seu povo. Da escritura de Jó até a visão do Apocalipse, vemos uma linha contínua, Deus chamando a humanidade para um relacionamento com Ele. A Bíblia, escrita em mais de 1000 anos, por cerca de 40 autores diferentes em contextos culturais distintos, conta uma única história, a redenção em Cristo. E a pequena pergunta que fica para nós é: onde estamos nós nessa história? Porque, ao final, a Bíblia não é apenas sobre o passado, é um convite vivo para que cada um de nós faça parte da eterna narrativa do amor de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos.